Olá, eu estou aqui com a Lígia, com a Silvana e com a Marta, as sócias do IDH, e eu tenho hoje uma Diretoras. pergunta para vocês, porque eu tenho escutado comentários de algumas pessoas que estão, obviamente, em isolamento social, e eles têm falado muito, é recorrente, sobre a falta de paciência, né? O pavio curto, né? As explosões emocionais. As pessoas em casa, pais, filhos, estão com a paciência reduzida, estão com um estado de irritação mais exacerbado. É isso que eles têm colocado. E isso me apareceu em mais de um comentário, em mais de uma ocasião. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Tudo bom? Então, a gente pode pensar que dentro desta situação de isolamento social, que é uma situação atípica, uma situação para a qual nós não estamos preparados, não estamos nem acostumados, nem nos preparamos para isso. Então, é uma situação que nos pegou a todos de surpresa e demandou de todos acomodações e ajustes para viver esse momento. E nesse processo é comum, e é o que está acontecendo, que a gente pode observar, uma alternância de estados emocionais, né? Então, se a gente for pensar, no início, tinha um engajamento, eu acho que até um pouco maior, as pessoas apostando que isso ia ter um sentido e ia ter um significado para a prevenção de uma grande contaminação de coronavírus. Então, tinha um sentido e um significado que justificava as pessoas estarem tomando aquela decisão. E aí ficaram, então, com isso. Acho que essa primeira semana, os primeiros tempos, foi muito nisso, de vamos, uma coisa mais otimista, mais todo mundo criando estratégias para conseguir lidar com as novas demandas, com esse momento, e foram se organizando e se ajustando a essa rotina. Na sequência, na medida que foi passando um pouco mais de tempo, já se estabeleceu uma certa rotina caseira e aí começam a surgir as dificuldades, começam a surgir as crises entre as famílias, entre os membros que estão ali, a frustração de não conseguir, não poder sair, não poder ter a sua vida normal, as preocupações tanto com a saúde, com a questão da pandemia, quanto com a economia, com as questões financeiras, que as duas questões estão andando em paralelo, também é um gerador de tensão. Então, são questões que precisam de uma atenção nesse momento e as pessoas não estão muito sabendo como lidar com isso, e acaba aí entrando nas explosões, nas irritações, a falta de paciência. Tem uma questão de convivência mais apertada, com menos limite entre uma pessoa e outra, porque tem que se dividir por mais tempo as áreas comuns, que não era o que acontecia na rotina normal. Muitas vezes mãe e pai não estavam tanto em casa, as crianças tinham outras atividades. As crianças, quando chegavam em casa no final do dia, depois do colégio ou depois das atividades, já estavam mais cansadas, não tinham tanta energia. Então, todas essas diferenças que agora, nesse momento, começam a eclodir, digamos assim, né? Passado aquele primeiro momento de criação de uma nova rotina, esta nova rotina, que agora é a rotina das famílias, começa a fazer com que surjam novos conflitos. Acho que no início, né, Li, já tinha uma... tá, então se a gente precisa ficar em casa, vamos ficar em casa e isso vai se resolver, né? Uma coisa assim, mais de uma atitude. Precisamos tomar uma atitude frente a esse vírus, né?
Então, era uma atitude eu a ser disse, uma tomada. atitude mais otimista, né? Que Vamos dá essa fazer isso e sensação, vai tá, estou resolver. fazendo o que tem que ser feito. Mas, como a questão se prolonga, né, e não é tão rápido, essa questão do preciso ficar em casa, né? E aí agora as pessoas têm a sensação de que elas não estão mais nessa atividade, né? Porque no início eu vou fazer uma coisa, né? Então dá uma sensação de que eu estou proativo, né? Vou fazer o rancho, vou me organizar, levar as coisas do escritório para casa, não sei o quê, vou ficar em casa. Então tem aquele pico de atividade, de proatividade, na primeira semana em que eu estou organizando as coisas. Aí depois baixa essa proatividade para uma rotina mais estável, que começa a dar uma sensação de inatividade e de contenção, assim, me sentir restrita no espaço, né? Que eu não estou acostumada. Certo marasmo, né? Então, assim, eu não troco de ambiente, eu não vejo outras pessoas e a minha rotina se estabilizou, então começo a sentir um desconforto pela falta de estímulos, né? São aqueles estímulos que eu estava acostumada. Eu acho que também podemos considerar que os estímulos que estão existindo são estímulos que provocam medo, que provocam tristeza, que provocam a sensação de insegurança, de dúvida sobre o que está por vir. E essas emoções, ainda que sejam necessárias, porque elas são adequadas ao que está acontecendo, elas geram desconforto. E aí a tendência das pessoas é ou negar que estejam sentindo isso, ou tentar fazer coisas para disfarçar essas sensações, essas emoções, ou lidar com elas e aí tem que se confrontar com medo, insegurança, tristeza, incerteza, coisas que né? não são tão agradáveis, né? E que o momento realmente não é nada agradável, é isso aí, é o adequado. E é bem comum, eu tenho visto, tanto me observando quanto com as pessoas que eu estou em contato, né? Essa oscilação de humor, né? Tem dias que fica mais presente o medo, a incerteza, a insegurança, então eu fico mais nessas emoções de medo, de tristeza, né? Tem outros dias que não, eu fico mais otimista, acontece alguma coisa na minha rotina que me estimula a acreditar que vai dar tudo certo, que não vai ser tão ruim. Então, eu tenho um dia que eu me sinto melhor, né? Consigo produzir mais, consigo me organizar melhor. Isso está sendo uma constante bem normal e bem comum, né? De que hajam essas oscilações. Eu não vou estar todos os dias bem, todos os dias otimista, nem todos os dias com medo, nem todos os dias conectada com a tristeza, né? Então, a oscilação é normal e eu diria que é até saudável, né? Porque seria preocupante se nós ficássemos muito tristes por muito tempo. Então, eu fiquei 2 semanas muito triste, com dificuldade de levantar da cama, com dificuldade de me organizar, de fazer as minhas rotinas, de tomar banho. Então, é algum sinal de alerta, né? Ou se eu estou negando a situação e também, não, isso não é nada, vou tocar minha vida normal, aí estaria também numa coisa mais de negação, que também não é o ideal. Então, a oscilação, eu diria que no momento é uma reação bem saudável, até bem comum e bem adequada ao que está acontecendo. Outra questão que eu acho que é importante, dentro disso que a Silvana estava falando, no início tinha isso, nós vamos tomar essa atitude de nos isolar, ir para casa, fazer home office, homeschooling, trabalhar de uma forma diferente e nós vamos conseguir reverter essa situação, vamos conseguir ter sucesso na luta contra o Covid. Só que o que acontece? A gente está tendo sucesso, porque realmente a curva, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e o controle, a contaminação, está num nível baixo. Então, isso é um sucesso. Mas as pessoas
muitas vezes fazem uma leitura disso como, ah, não, era uma ameaça imensa que não veio, então eu estou sendo enganada, será que eu estou exagerando? Será que é isso mesmo? Será que eu preciso manter todo esse cuidado? Ou será que isso é loucura, uma invenção, uma criação, e aqui não vai ser nada disso? Então, o sucesso que a gente está tendo por conta do isolamento social, por conta de conseguir manter o nível de contaminação meio, não é controlado, mas dentro de um nível que está sendo possível, né, para o sistema de saúde. Níveis moderáveis para o sistema de saúde, aquele famoso achatamento da curva e tal. Esse sucesso não está sendo sentido pela pessoa que está em casa como um sucesso. Para muita gente, isso está sendo eu estou aqui de bobo, fazendo uma coisa que não era necessária e poderia estar levando minha vida normal. Então, essa dá uma falsa ideia de que tem uma segurança que não tem. E acho que isso também está gerando uma certa ansiedade nas pessoas. Esse questionamento, isso é necessário ou isso não é necessário? E agora está se prolongando por mais tempo, até quando eu vou ficar nisso? E aí entram as questões financeiras e econômicas, que eu acho que andam em paralelo na preocupação das pessoas. E será que, então, eu estou agora fazendo uma coisa que depois eu vou me arrepender porque vou ter um prejuízo, vai ser difícil? Então, esse questionamento também acho que gera mais um fator de tensão para a rotina das famílias. Eu acho que essa polaridade, né, que está existindo de algumas pessoas que dizem não, é muito perigoso, fique em casa, vamos ficar em casa até o fim do ano, numa perspectiva também assim muito longa. Isso também dá uma certa angústia nas pessoas. Meu Deus, eu vou ter que ficar até o fim do ano trancada em casa, como assim? Então, acho que isso também não colabora. E outras pessoas que estão dizendo não, é uma bobagem, as pessoas têm mais aqui para a rua se contaminar mesmo, porque precisa uma porcentagem alta da população estar contaminada para isso não virar um problema, é uma bobagem. Então, esse discurso muito variado também causa ansiedade, porque daqui a pouco eu não sei, eu escuto uma coisa num dia, outro dia eu escuto outra, e eu já não consigo fazer um discernimento de ver o que é realmente, qual é o perigo, qual é a situação real. Acho que isso também causa muita angústia nas pessoas, né? E o que faz com que essa oscilação de humor também acabe acontecendo com bastante frequência. Claro, porque um dia eu penso, sim, eu estou fazendo a coisa certa, é isso que eu estou fazendo, estou me prevenindo a minha família, que legal, que bacana que eu estou podendo fazer isso. No outro dia, será que eu estou de boba em casa e eu devia estar na rua trabalhando e levando meus filhos no colégio e tudo isso é uma bobagem e não vai significar nada? Então, essa oscilação faz que alguns dias sejam melhores e outros piores. Também acho que isso é um ponto importante a ser levado em conta. Eu acho que também existe a necessidade de criar uma certa rotina de saúde, né? Exercícios físicos, atividades prazerosas. Quer dizer, nós talvez seja a hora da gente transformar essa situação penosa numa oportunidade de ensaiarmos outras formas de nos relacionarmos em família. Uma forma de convivência mais criativa, diferente, que possa gerar prazer, que seja a contrapartida de todo esse estresse que é presente e verdadeiro. Quer dizer, criar uma contrapartida. Ficou em silêncio, Marta. Eu estava falando de criar uma contrapartida de experiências mais agradáveis e prazerosas que possam equilibrar a tensão que todo mundo naturalmente está vivendo nesse momento, né?
Isso vai fazer diferença no convívio familiar, na tolerância, porque pode ser uma oportunidade ímpar de desenvolver novos modelos de relacionamento com as crianças, com a família, com o casal, enfim, transformar o limão em limonada. Uma ressignificação também, né? Se a gente conseguir olhar para o que a gente está ganhando, vamos dizer assim. É difícil falar em ganho, né, com isso. Mas no dia a dia, as pequenas coisas que a gente tem de prazer, como a Marta estava dizendo, de felicidade, da gente valorizar, né? Fazer uma ressignificação disso. De que bom que eu tenho casa, que bom que eu estou conseguindo ficar em casa, ou se eu não estou conseguindo ficar em casa porque o meu trabalho me obriga a sair, que bom que eu tenho trabalho, né? Então, da gente poder olhar as coisas de uma forma mais positiva, isso com certeza ajuda a manter o humor mais otimista e estável, né? E também reforça o nosso sistema imunológico, que também nos ajuda bastante aí na prevenção do vírus, como a gente já falou no outro vídeo, né? Que é bem importante isso, de manter essa atitude mais otimista e positiva para o que nos acontece, né? Essa visão do lado bom, né? Vamos procurar olhar o copo meio cheio em vez do copo meio vazio. Aquela máxima de sempre, né? A gente pode mudar o mundo mudando a forma como a gente olha para o mundo também, né? Além de mudar a realidade, a gente pode mudar a nossa interpretação da realidade. Uma forma que pode ajudar é a gente pensar quantas vezes antes da quarentena, antes do isolamento, a gente pensava assim: ai, que bom se eu pudesse ficar mais tempo em casa. Ai, que chato, tenho que sair, ou não sei o quê. Agora nós estamos podendo ficar mais tempo em casa. Então vamos olhar esse aspecto, que a gente antes se lastimava por ter que sair tanto. Ai, que bom se eu pudesse conviver mais com a minha família. Ah, que bom se eu tivesse mais tempo com meus filhos. Estamos tendo. Vamos, então, valorizar isso que a gente antes achava que seria um ideal desejável. E, de repente, ficou uma realidade assustadora e não um ideal desejável. Outro dia alguém comentou assim: eu nunca pensei que num feriadão eu tivesse tanta vontade de sair para trabalhar, em vez de ficar em casa. Feriadão tão louco para voltar para a empresa. Mas eu acho que tem essa questão da superexposição, né? Estamos confinados, estamos, na verdade, em isolamento, né? E isso causa uma superexposição com todos os membros daquela família, daquela casa, enfim. E que deve ser, eventualmente, renegociado, revisto, espaços, né? Concessão de espaços, e de que a gente entenda assim, olha, esse momento eu preciso ficar sozinho aqui e aquele precisa ficar sozinho lá, porque a individualidade é menor, né? E isso acaba fazendo com que a gente interfira mais uns sobre os outros. E isso não era assim antes, né? A gente não está acostumado com isso. A gente antes tinha os espaços muito delimitados, né? Espaço de trabalho, então eu vou para o meu escritório, para o meu local de trabalho, e lá eu trabalho. Em casa eu não preciso trabalhar. As crianças vão para a escola para estudar. E agora todos os papéis, eles estão ocupando o mesmo espaço físico. A gente antes tinha os contextos dos nossos papéis muito, muito separados, né? Então, eu ocupo o papel profissional num contexto, o papel de mãe eu ocupo no outro contexto, o papel de filha no outro contexto. E agora é tudo no mesmo local e a gente tem que negociar isso de uma forma que fique bem para todos, né? Eu ia falar, Lígia, desculpa. Inclusive os horários, né? Saía de manhã ou no horário que fosse para trabalhar, agora às vezes, não, eu não preciso fazer esse trabalho agora eu vou ficar sem fazer nada, ou vou cozinhar, ou vou fazer a faxina e vou trabalhar de noite. Também isso mudou e são ajustes de tempo e espaço que se tornaram necessários em função disso, da convivência, do exercício dos papéis no mesmo espaço físico e da sobreposição de tarefas e necessidades da família, né? Sim, e tem uma questão que também chama atenção, é que é muito comum a gente se iludir nesse momento e
colocar que a causa da nossa impaciência e irritação é a atitude do outro. Porque o outro não fez, ou porque o outro não agiu da forma como eu queria, então eu fiquei irritado. Isso é bem... Eu estava até pensando, né, Ivan, sobre isso, que eu queria falar isso em algum momento, e agora tu fizesse a pergunta que eu acho que cabe bem. Eu acho que é muito importante, nesse momento, a gente conseguir olhar para dentro, né? Mudar o óculos de olhar para fora, olhar para dentro, mudar o telescópio, né? Em vez da gente olhar longe, dentro, fora, olhar longe, dentro. Procurar o que é que está nos acontecendo e ter esse momento de reflexão, de autoconhecimento é muito importante agora nessa quarentena e é uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo de se conhecer e de se relacionar com as pessoas de uma outra forma, né? Conhecer os nossos filhos, conhecer os nossos parceiros, num momento em que a gente está, né, nesse choque, nessa fricção dentro de casa, todo mundo estressado, com muita novidade de demanda de se adaptar. É uma oportunidade, então, de eu começar a pensar o que eu estou sentindo, de eu me responsabilizar pelas minhas emoções, porque a irritação sempre será minha, né? E eu é que tenho que controlar a minha irritação, não o outro. O outro está cuidando da dele, né? Ele está fazendo uma atitude que pode me incomodar e eu até posso pedir para ele, olha, quando tu faz isso me incomoda, quando tu faz isso eu me sinto invadido, me sinto desrespeitado, seja lá o que for. Mas eu tenho que entender que a irritação é minha, né? Que eu não tenho... Se eu despejar ela em cima do outro, eu estou piorando a situação, né? Ao passo que se eu consigo... De qualquer maneira, é uma negociação, né? Porque eu posso dizer, o que tu faz está me incomodando, mas a pessoa diz, bom, mas é o jeito que eu faço e eu estou precisando fazer isso agora, desse jeito, né? Eu acho que não necessariamente porque está me incomodando, também o outro tem que mudar. Porque às vezes as pessoas acham assim, bom, eu vou dizer, então, a primeira etapa é assim, eu me irrito porque o outro está fazendo. A segunda etapa é dizer, não, então eu me irrito porque ele está fazendo, eu vou lá, vou conversar, vou dizer para ele que aquilo que ele está fazendo me irrita, e a gente parte do pressuposto, e nessa etapa se parte do pressuposto que ao eu dizer, a pessoa tem que mudar. E também não é uma verdade, porque eu posso dizer e a pessoa dizer, infelizmente, eu preciso fazer isso desta maneira e vamos ter que achar um jeito e tu vai ter que lidar com a tua irritação e eu vou ter que posso tentar mudar um pouquinho, mas não necessariamente dizer obriga a outra pessoa a mudar. Também faz parte essa negociação. Tem uma coisa importante a ser considerada aí, é que nessas situações de grandes desafios, como que nós estamos vivendo, as coisas, não é que elas surjam, elas afloram, elas se maximizam pelas circunstâncias. E se eu vivo muito em cima de expectativas a respeito de como o outro vai funcionar, de como o outro deve ser, quando eu fico mais próximo e constante em proximidade com esse outro, essas expectativas se tornam mais incômodas, mais reverberativas. Mas, na verdade, já havia anteriormente uma distorção, porque eu não tenho que esperar que o outro viva segundo a minha pauta de funcionamento ou a minha pauta de valores ou de expectativas. Mas, se eu vivo segundo essa expectativa de que o outro vai seguir as minhas pautas, os meus padrões de valores, aí a proximidade vai intensificar a minha frustração e já vai gerar conflitos, explicitar. Não que os conflitos surgiram, eles vão ser explicitados e maximizados, mas eles estavam latentes pela forma como se estabeleciam os vínculos na convivência dessa família. Existe alguma dica, algum cuidado que a gente pode trazer às pessoas? Por exemplo, esta da Marta, né? Assim, olha, toda vez que a gente achar que quando eu falar o que eu desejo, o outro vai assumir ou não, né? É um erro pensar que o outro vai obrigatoriamente assumir.
Eu não devo pensar assim. Existem algumas recomendações, alguns cuidados que a gente tem e poderia ter neste momento? Eu acho que... Uma das coisas... vai, Lígia, depois eu falo. Vai. Uma das coisas que é importante, Ivan, é na forma de comunicar. Que a gente costuma comunicar assim, tu tá fazendo tal coisa e com isso tu tá sendo chato e tu tá não sei o quê, e tu. Então, jogando muito em cima do outro e dizendo que o outro é isto ou aquilo, né? Isso já faz com que a pessoa que escuta se coloque numa defensiva. E quem está na defensiva contra-ataca. Não, mas eu não fiz isso, eu só fiz isso porque tu fez aquilo. E aí a coisa vai escalonando, né? Então, o primeiro ponto é a forma como tu vai te aproximar para falar. Se a gente começa falando assim, neste momento eu estou, e aí fala de si, de como está se sentindo, do que percebe, o outro vai estar mais aberto para então tentar entrar na negociação. Acho que esse cuidado de como colocar qualquer questão que está acontecendo e que precisa ser negociada já vai ser uma boa entrada, digamos assim, para que não surja o conflito ou para que ele não se exacerbe. Existe um pequeno trecho que se chama Oração da Gestalt, que é feita pelo Fritz Perls, que foi o criador de uma linha de terapia que se chama Gestalt Terapia, que é bem interessante nesse aspecto, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O Fritz Perls dizia assim, só um minutinho que eu vou achar isso para falar para vocês. Ai, meu Deus. Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas coisas. Eu sou eu, você é você. Não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você está aqui para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Mas se não, não há nada a fazer. No caso, a gente tem que pensar que as pessoas já se encontraram e que tem que resolver a coisa. Mas, de qualquer maneira, no cotidiano tem a ver também. Eu não estou aqui para viver como tu acha que tem que ser. Sim. Eu acho que são duas coisas que ajudam, né? Basicamente. Uma é essa que a Lígia falou, a forma como a gente fala, né? Sobre primeiro, assim, eu tenho que assumir a minha necessidade e a minha emoção. A emoção é minha, né? Então, se eu estou irritado, se eu estou frustrado, se eu estou bravo, se eu estou... eu que tenho que me responsabilizar. A culpa não é do outro, a responsabilidade disso é meu, né? Então, eu tenho que primeiro assumir essa responsabilidade, isso facilita bastante, né, a convivência, se cada um assume a sua parte, a responsabilidade sobre o que se passa consigo, a forma como eu chego também, né, como a Lígia falou, e pedir ajuda, né, não impor, sempre dizer, olha, eu preciso, por exemplo, o filho quer jogar e tu precisa trabalhar, né, ou tu também quer ver um filme na televisão e o filho também quer ver. Como é que a gente negocia? Eu gostaria de ver um filme agora, tu vai ter que argumentar por que tu gostaria de ver agora e não pode esperar, ou vamos negociar quanto tempo cada um fica e cada horário, mas não impor, dizer, não, chega, agora deu, porque isso vai causando um mal-estar. Quando a gente não fala de uma forma respeitosa com as pessoas dentro de casa, vai criando um clima que a tendência vai ir piorando, né? Então, às vezes, não, mas ele é criança, e o meu trabalho é prioridade. Ok, mas fala de um jeito que ele te induza a colaborar, né? Que induza o outro a colaborar contigo e tu a colaborar com o outro. Porque isso vai criando um clima que facilita a comunicação e a aproximação, e não a briga dentro de casa. Isso é uma construção que a gente deve cuidar. Eu acompanhei agora, recentemente, uma situação em que o marido cozinhou
e deixou tudo a cozinha desarrumada e suja e foi para a sala ver um filme. E a mulher ficou muito incomodada porque tinha que ter terminado a coisa até o fim. E eles, eu vou terminar. Não, mas eu me aflijo de ver suja a cozinha. Bom, se tu te aflige, limpa. Eu vou fazer depois. Não, mas se tu que fizesse a sujeira, tu que cozinhasse, agora tu tem que... Não, eu vou limpar. É uma coisa tão banal, mas fica imbricado aí com tanta clareza, como está difícil para essas duas pessoas delimitarem a fronteira onde termina o eu e começa o tu. Né? Quer dizer, se me incomoda a cozinha suja, eu limpo a cozinha. Ou então eu fecho a porta da cozinha e saio da cozinha. Mas eu não posso exigir que o outro seja uma continuidade do meu desejo, ou do meu toque, da minha obsessividade. Mas também, não por interessa outro lado, o nome a gente pode disso. pensar que se a mulher ficar muito incomodada e muito irritada, o marido vai ter que arcar com a consequência de lidar com a irritação dessa mulher, porque a cozinha não foi limpa. Entende? Então, muito... É um equilíbrio. Eu acho que isso que a Marta trouxe nos fala de contratos não explícitos que as famílias e os casais têm, de como as coisas funcionam. E que era muito... cada casal, cada família vai estabelecendo regras de como as coisas funcionam e que eram determinadas para um tipo de funcionamento com trabalho, com escola, com saída, que praticamente a família se reúne e fica junto nos finais de semana. Não tem essa constante reunião familiar. E esses contratos não verbais, não explícitos, estão sendo rompidos e refeitos, porque muitas vezes assim era assim que era porque já estava estabelecido, ou como era sempre de noite só que se cozinhava em casa e já tinha que dormir em seguida, já se lavava. Agora é outro horário de cozinha e a coisa tem que ser reorganizada, eu vou fazer depois, eu vou juntar do almoço e da janta para lavar tudo junto. Surgem outras demandas e outras necessidades. Então, esses contratos precisam ser renovados, revistos. E muitas vezes algumas pessoas se aferram na questão, mas sempre foi dessa maneira que eu fiz, ou sempre foi assim que nós funcionamos. Por que agora é diferente? Porque agora tudo está diferente, não é só isso, são novas demandas, novas necessidades. Digamos que mudou a rotina, mudaram as circunstâncias, mudou a rotina, tem que mudar os contratos sutis também, né? Os contratos implícitos, que não são explicitados. E, às vezes, precisa trazer da dimensão do implícito para o explícito para fazer novos contratos de funcionamento familiar. E esses ajustes dos espaços individuais, né? Que nós estamos num ambiente apertado, sob pressão, de certa forma. Então, necessitamos de renegociar esses limites, esses contratos e essa forma de conviver, mas isso passa por uma negociação e não por uma imposição. Com certeza. Isso aí. É isso? É isso. Talvez esse momento é um momento muito especial, em que nós estamos todos aprendendo a ter relacionamentos mais construtivos, mais amorosos, mais respeitosos, né? Um momento de crescimento. Pelo menos para estamos todos. treinando essas habilidades. Isso. Pelo menos sendo convidados a treinar nossas habilidades de negociação, de flexibilidade, de criatividade. Então, é isso mesmo. Ok, muito obrigado, então. Encerramos por aqui e até o nosso próximo encontro com o IDH com você na quarentena. Muito obrigada.